Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais uma análise do nosso canal. E eu venho trazer hoje aqui um FII que tem pago uns dividendos altíssimos. É um FII relativamente recente, mas ele tem uma estratégia aí um pouco diferente, diferenciada. É um FII de papel, mas ele compra uns papéis de um segmento um pouco diferente. Eu vou estar aqui explicando o básico sobre ele, o relatório gerencial e ele tem pago realmente dividendos muito altos. No último mês ele pagou 1,60% de dividendos. Teve mês que ele pagou mais de 2%. Agora ele tem um problema aqui que eu vou também estar mostrando nesse vídeo, certo? Lembrando que eu não dou conselho de investimentos aqui, nem recomendação de compra ou venda. É apenas uma opinião, estou aqui compartilhando a minha visão para fins educativos, certo? Venho trazer hoje aqui o FII da Urca Capital Partners, que é o FII URPR 11, esse é o código dele. Vamos ver aqui o básico sobre ele. Ele é um FII de 27/8 de 2020, ele é relativamente recente. O mandato dele é híbrido, ou seja, por mandato ele não tem a obrigação de investir em nenhum segmento específico, mas hoje ele está investindo a grande maioria do portfólio dele em recebíveis imobiliários. Okay? São CRIs de um perfil de um pouco mais de risco. Esse FII é um FII de high yield, porque existem os FIIs de high yield e os de high grade. Os FIIs de high yield são os que pagam um dividendo maior, porém com risco maior. E os de high grade, eles têm um risco menor, mas eles pagam também um dividendo menor. Só que no caso aqui, esse FII especificamente, ele paga altos dividendos e ele tem uma operação bem sólida também e, no meu ponto de vista, até bem segura. Ele consegue combinar esses dois fatores. Eu achei muito interessante a estratégia aí do FII, vou estar aqui compartilhando. Tanto isso que o mercado reconheceu isso e o mercado, infelizmente, está colocando um ágio aí nesse FII. Ele está bem esticado no valor dele, está com um ágio de 28,5%, sendo negociado a um PVPA de 1,28, né? Como nem tudo são flores, apesar dele estar pagando um dividendo altíssimo, mas ele também está com um preço bem esticado aí, o mercado reconhecendo os bons resultados do fundo, certo? E eu tenho uma opinião que principalmente porque eu li, estudei aqui sobre o fundo, eu vi que pela operação que ele tem, pela forma que ele fez as operações, ele até de repente eu consideraria investir nele, mesmo com esse PVPA esticado, certo? Eu vou estar mostrando aqui como é que funciona logo em seguida, mas vamos ver aqui os dividendos dele, certo? Bom, os dividendos ele pagou nos últimos 12 meses, veja só, 18,52%, e no último mês 1,62%. Quem comprou lá no IPO já está lucrando aqui, só no mês passado um dividendo já está recebendo dividendo 2%, certo? Então veja só, o dividendo dele realmente, ele está pagando uns dividendos bem altos. Eu vou explicar também o motivo por que esses dividendos estão altos, né? Quando a gente for ver o relatório gerencial. Mas você pode ver aqui que ele distribuía R$ 1,56, agora R$ 3,24, novembro de 2020, correspondendo a um yield de 2,54%. Depois ele deu uma queda, R$ 2,00, 2,87, yield de 2,25%. E aí caiu para R$ 1,19, depois foi para R$ 2,06, dando um yield de 1,62% no último mês, certo? Bom, vamos aqui ver o relatório gerencial dele, como é que funciona esse FII aqui, certo? Bom, aqui ele fala um pouco do mercado, balanço DRE, a gente pode ver que ele traz mês a mês aqui total de receitas em relação ao total de despesas, não dá nem 10% aí em relação às receitas, bem interessante, certo? Bom, aqui são CRIs que ele investe, a localização geográfica dos CRIs. A gente pode ver que tem uma concentração mais no centro-oeste e sudeste, só que ele tem alguns empreendimentos, aqui alguns CRIs de empreendimentos em outras regiões também, no Nordeste, enfim, na região Norte, certo? Ele não trata diretamente das incorporações residenciais, ele investe em CRIs de incorporações residenciais, ele não se expõe diretamente ao risco, é isso que eu quero mostrar. Aqui ele traz a carteira de CRIs dele, todos os CRIs que ele possui. Você pode ver que as taxas são bem altas, né?
E ele tem uma taxa aí de IGPM mais 14, IGPM mais 14 nesse aqui, IGPM mais 13, enfim, IPCA mais 12. Ele também tem alguns CRIs com IPCA, né? Mas veja que são dividendos altos aqui, são taxas altas, certo? E aí o que aconteceu? A gente teve uma alta aí do IGPM e do IPCA ultimamente, só que eu vi uma entrevista com o gestor do fundo, ele explica que quando tem esse descolamento, quando o IGPM passa muito, como aconteceu, né, que ele passou muito para cima, o gestor, né, ele não distribui, o fundo ele não distribui imediatamente aquela rentabilidade, ele vai distribuindo durante os próximos meses, certo? Para justamente não dar esse choque, né? Ele não distribui um dividendo muito alto no mês e depois cair. Isso aí não seria saudável para o fundo. Então, quando nós temos esse descolamento de taxas, esse excesso de taxa, vamos dizer assim, o FII vai distribuindo ao longo dos meses. Pelo menos foi isso que eu entendi, certo? E aí, esses CRIs de respeito a lotes que estão localizados no interior desses estados aqui, não são em grandes centros, certo? São interiores. E eles pegam, esses CRIs são emitidos para empreendedores que querem revender loteamentos no interior. Então, basicamente é isso, né? O risco maior é do empreendedor, as garantias que ele coloca desses CRIs, o risco maior do empreendedor, e o fundo se expõe através desses CRIs, certo? Aí uma questão que eu achei bem interessante foi o LTV aqui desses CRIs. É um LTV médio aqui de 46,7%, que é um LTV bem interessante, não é um LTV é o quanto que as garantias que estão por trás desse CRI correspondem em relação ao valor do CRI. Então, com esse LTV a gente pode dizer que as garantias que tem por trás desses CRIs são aproximadamente o dobro do que vale os próprios CRIs. Então ele tem uma margem boa aí, ele tem uma boa margem de segurança, certo? Então eu achei bem interessante aqui. A gente pode ver que as obras, elas já estão, na sua maioria aqui, ó, 79% já estão completas e 85% já foi vendido. Então, desses loteamentos já foi vendido 85%, o que quer dizer que tem uma saída muito boa esse modelo aí de negócio que eles estão fazendo. Esses tipos de loteamento para baixa renda, no interior, nos interiores, etc. Está tendo uma boa saída, como a gente pode ver, certo? E os vencimentos dos CRIs estão para 2031, 2030, 2032, enfim. São vencimentos aí bem longos, nós estamos mais de 10 anos para frente. Ou seja, né, nós estamos aqui com uma boa margem de segurança, lógico, quando nós vamos comparar com o risco-retorno, né? Em relação ao retorno, nós temos uma boa margem aí de segurança, certo? Pelo que eu pude ver aqui. Aqui ele mostra mais alguns dados, aqui ele mostra um por um os loteamentos que estão por trás desses CRIs. Eu vou até mostrar aqui alguns. Cada um tem o seu site, está aqui, ó. Tem esse aqui, o Parque Itapê, tal. Compre seu lote aqui, tal, parcela de 570 mensais. Então você vê que vamos ver esse outro lote aqui. Tem esse outro aqui, Novo Souza, ó, 129 mensais apenas, né? Então são empreendimentos aí bem populares. É bem interessante. Tem esse outro Carvalho, loteamentos, enfim. Corretor de imóvel, tal. Então são empreendimentos mais populares, né? São empreendimentos no interior aí dos estados. Eu só não gostei de uma coisa, foi dessa, além, lógico, do preço estar muito esticado, em relação ao valor patrimonial, foi a concentração em apenas uma securitizadora, né? Apenas um emissor, que é a Travessia, né? Eles são concentrados apenas nesse emissor. Isso aí é um fator de risco a mais por você estar concentrado em um único emissor, certo? Eu gostaria de ter visto aqui uma diversificação maior entre emissores, certo? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Aqui ele mostra todos os loteamentos com mais detalhes e tal, quais são as garantias, o site de cada um deles. Então basicamente é isso. Em relação a esse FII, eu achei bem interessante, tá? Achei bem interessante mesmo. Ele paga uns dividendos muito bons, tá com
um CRIs com vencimento bem esticado, bem lá para frente, com uma taxa muito interessante, tem uma LTV interessante também, mas tem a questão do preço. Agora, na minha opinião, não é recomendação de investimento, eu particularmente, mesmo com esse preço mais esticado, eu entraria nesse investimento numa parte da minha carteira de risco, lógico, né? Eu gosto sempre de equilibrar uma parte da carteira para risco, uma parte da carteira para FIIs mais arriscados, com um yield maior, e outra parte com FIIs com um risco menor e uma rentabilidade menor, são mais seguros. Então gosto de fazer, mas para minha carteira de risco eu acho bem interessante esse FII aqui. Beleza? Então era isso, a minha opinião sobre o FII é essa, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, está aí aprendendo mais sobre esse mercado, eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo um e-book gratuito que é chamado Manual dos Fundos Imobiliários. Eu lhe convido a baixar esse e-book e conhecer mais sobre esse mercado, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.